Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem recordar, há algum tempo atrás, o senhor Dias Toffoli, em pleno recesso do judiciário, atendeu a uma reclamação do PGR Augusto Aras e concedeu uma liminar para determinar o imediato compartilhamento de dados muito sigilosos da Lava Jato com a cúpula da PGR, ou seja, com a equipe de assessores de Aras. Só que hoje a dupla Toffoli-Aras acaba de sofrer um revés. Li em mais de uma fonte de imprensa que o ministro Luiz Edson Fachin, que hoje retornou às suas atividades normais, acaba de revogar a liminar de Toffoli, inclusive com efeitos retroativos, para impedir que a equipe de Aras venha a utilizar qualquer dado confidencial que porventura já tenha sido coletado da força-tarefa. Ainda não tive acesso à íntegra da decisão de Fachin, mas segundo as fontes de mídia que consultei, a decisão não parece sequer ter adentrado no mérito do caso, ou seja, no objeto da ação propriamente dita. E por quê? Simplesmente porque o ministro Fachin entendeu, e acredito que com toda a razão e lucidez, o ministro entendeu que a reclamação não seria o meio processual próprio, adequado a ser utilizado pelo PGR naquele caso. O que quero dizer com isso? De fato, como colocado por Fachin, segundo as fontes de imprensa que consultei, reclamação é um meio que consta do regimento interno do STF, do Supremo Tribunal Federal, como forma de questionar, de atacar algum ato que, porventura, usurpe a competência do tribunal. O que significa isso? Traduzindo um pouco esse juridiquês. Vamos supor que amanhã um determinado juiz profira uma decisão sobre matéria de competência exclusiva do Supremo. Estará usurpando a competência do tribunal. E aí, nesse caso, caberá uma reclamação junto ao próprio Supremo, uma reclamação a ser apresentada pelo procurador, pelo PGR ou por qualquer parte interessada na causa. Só que, nesse assunto específico, a força-tarefa da Lava Jato, em momento algum, incorreu em usurpação à competência exclusiva do STF. Nada disso. Apenas a força-tarefa lançou mão da sua prerrogativa de manter em reserva, de manter sob sigilo, dados extremamente delicados de investigações, de inquéritos, até mesmo para salvaguardar até onde for possível esses procedimentos, esses inquéritos de eventuais interferências políticas. Até porque todos nós sabemos que esses inquéritos não envolvem pessoas como eu, pessoas certamente como vocês aí que estão me ouvindo, mas sim pessoas extremamente poderosas e endinheiradas que podem sim lançar mão de sua influência para interferir politicamente no andamento dos inquéritos. Dessa forma, acredito que essa decisão do ministro Edson Fachin revelou, descortinou para o país inteiro, no mínimo, o enorme despreparo técnico da dupla Aras e Toffoli, sobretudo de Toffoli, que parece não conhecer o regimento interno da casa que ele mesmo preside.
De fato, sabemos que nenhuma dessas duas pessoas deu qualquer tipo de contribuição muito relevante para as letras jurídicas, nenhuma dessas pessoas se destacou como jurista consagrado, jurista emérito, mas devem seus cargos tão somente à indicação política dos padrinhos aos quais interessava fazer tais nomeações. Contudo, mesmo após essa tamanha desmoralização pública, porque eu considero a inadmissão de uma reclamação por descabida, por visivelmente descabida, eu considero esse tipo de decisão uma desmoralização para um PGR, uma decisão que mostra a sua extrema ignorância jurídica. Mas mesmo assim, após essa humilhação diante de todos, nem mesmo assim o senhor Aras desiste do seu intento de esvaziar a Lava Jato. Esvaziar como? Promovendo esses tais compartilhamentos, deixando essas informações sigilosas ao alcance de pessoas que muitas vezes têm interesses diretos nos processos em questão. E agora vamos pensar um pouco sobre a Lava Jato. Para vocês, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês aqui a respeito. O que representou, o que significou a Lava Jato? A Lava Jato enquanto operação, a Lava Jato em sua dimensão jurídica, até mesmo em sua dimensão social e política. E aqui não estou me referindo a qualquer idolatria das figuras A, B ou C que tenham atuado, que tenham participado da Lava Jato, não é essa a questão. Estou me referindo à Lava Jato como uma mudança de paradigmas. O que essa operação Lava Jato significou aos olhos de vocês? Para mim, a Lava Jato, enquanto mudança de paradigma, mostrou ao país inteiro, que empresários, que políticos muito poderosos e endinheirados poderiam sim ser presos, estariam ao alcance da lei. A Lava Jato mostrou que a lei poderia ser aplicável a todos, indistintamente de categoria social, de recursos financeiros, de posição política, independentemente de tudo isso. Ou seja, foi uma mudança de padrões. As nossas cadeias, que até então eram frequentadas apenas por pessoas extremamente pobres, vulneráveis, na maior parte negras, passaram a ser visitadas e bem visitadas por muitos empresários, por marqueteiros, por políticos, por pessoas de grande repercussão no cenário nacional. E acredito que em um país como o nosso, onde a corrupção atingiu e ainda atinge níveis endêmicos, uma operação dessa envergadura, obviamente representou um marco. Não podemos esquecer, e essa frase ficou marcada na minha memória para sempre. Foi uma das primeiras frases que eu ouvi de um dos advogados atuantes na Lava Jato, que representava um daqueles investigados, ainda nem lembro se era réu, mas um daqueles investigados, nem mesmo lembro o nome do advogado, mas a frase em si ficou muito marcada na minha mente. Segundo esse advogado, no Brasil não se coloca um paralelepípedo em obra pública sem o pagamento da tal propina. Ou seja, um
país onde a corrupção é perfeitamente assimilada, onde convivemos em sociedade com pessoas notoriamente corruptas e muitas vezes não parecemos nos importar muito com isso, sobretudo quando se trata de políticos populistas que tenham determinados discursos que muitas vezes nos favoreçam. Aí, muitos de nós, a grande parte da sociedade brasileira, parece fechar os olhos para aquela corrupção e aderir à velha máxima do rouba, mas faz. Então, vamos eleger aquele fulano, aquele beltrano, porque afinal todos roubam, mas aquele ainda faz alguma coisa, ainda faz obras públicas, distribui benesses estatais, então vamos colocá-lo em altos cargos no país. Acho que a Lava Jato quebrou um pouco esse padrão, foi disruptiva agora, disruptiva num sentido muito positivo do termo, porque até então ninguém havia procedido de forma semelhante. Os processos eram engavetados, quando muito extintos por prescrição, porque se passava tanto tempo que incidia a prescrição. Então, ninguém havia atuado de forma análoga antes desse movimento de juízes e procuradores por várias partes do país que, enfim, pareciam executar a sua tarefa, não estavam nos fazendo qualquer favor, eram muito bem remunerados para isso e apenas pareciam cumprir o seu dever de ofício. Acho que esse mero cumprimento do dever de ofício já representou um avanço para o Brasil. E acredito que não possamos abrir mão com facilidade desse avanço. Não podemos, enquanto sociedade constituída, nos conformar com esses ataques constantes, com esse desejo manifestado pelo nosso PGR, por tantas autoridades, por grande parte da classe política, em cremar a Lava Jato, em reduzi-la a cinzas. E aí vocês podem me perguntar, o que podemos nós fazer em relação a isso? Nós, cidadãos comuns, que não temos representação política, que não temos representação sindical, nada disso. Nós, cidadãos apenas pagadores de impostos, o que podemos fazer? Acho que podemos manifestar sim o nosso desagrado, as nossas opiniões, inclusive nas redes sociais, como estou fazendo aqui com vocês, como busco fazer diariamente. Podemos tentar pressionar veículos de mídia, via jornalistas, via formadores de opinião que possamos conhecer. Podemos lançar mão desse tipo de mecanismo institucional. Podemos, inclusive, nos valer e agradecer a uma figura muito prestigiosa, essa sim, uma figura admirável do meio jurídico, que é o professor Modesto Carvalhosa, que até onde eu saiba, o que tudo indica, ingressará muito em breve com um pedido de impeachment contra o senhor Augusto Aras. É uma resposta muito veemente da sociedade civil contra esse tipo de desmandos. Acredito que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, tudo mesmo, tudo menos permanecer em silêncio, permitindo que essas pessoas corruptas que desejam permanecer impunes, que essas pessoas nos calem e embotem as nossas inteligências. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.